Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Pedro França e hoje eu vou dar início à aula 2 do curso de Geometria Analítica sobre um ponto de vista bem autoral aqui. Eu pretendo chegar em cálculo 1 a partir da geometria, tá bom? Mas isso mais pra frente. Na última aula, pessoal, nós trabalhamos com o conceito de distância entre dois pontos no plano cartesiano. E hoje o que eu quero fazer é dar sequência ao assunto de geometria analítica, mas agora focando em ponto médio, tá bom? Então aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa aqui pra gente, em que eu tenho um segmento, né? Ou seja, uma reta infinita, lembrando que a reta aqui é infinita, né? Então eu vou representar com 3 pontinhos pra lá e pra cá, tá bem pequenininho, mas acho que dá pra ver. E aí eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, determinando um segmento de reta finito dentro da minha reta infinita, e um ponto M aqui, que seria o ponto médio entre o ponto AB, tá bom? Mas vamos lá. Aos poucos a gente desenvolve mais isso aqui, beleza? Então seguimos aqui. A natureza da simetria, pessoal. Então o conceito de ponto médio ele surge naturalmente da ideia de equilíbrio e de simetria, tá bom? Então o que é o ponto médio pra gente na geometria analítica? Ele é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais, ou na geometria, né? Nós gostamos muito de usar esse nome aqui, olha, congruentes, né? Então, o segmento que vai... é o ponto que divide um segmento em duas partes congruentes aqui pra gente, tá bom? Então, vamos pensar aqui, olha. Eu tenho, então, o segmento determinado, né? Pelos pontos AB. E eu tenho o ponto médio M aqui pra gente. E para que M seja ponto médio, é necessário que a distância AM seja igual à distância MB, tá bom? Então, por exemplo, se aqui a distância for x, aqui a distância também será x, tá bom? Então, partindo do pressuposto que x tem um valor e ele é único, tá? Então, esse é o conceito que a gente vai utilizar para o ponto médio, que é bem intuitivo, não é? Acho que não foge da intuição aqui pra gente não, tá bom? E a interpretação como média aritmética, é um jeito da gente pensar. Então aqui, olha só, vamos pensar nessa reta aqui como se fosse a reta real, tá bom? Então aqui, ó, a reta real vem lá do menos infinito até o mais infinito. E aí eu vou pegar dois pontos dessa reta real, que seria o 2 e o 8, tá vendo aqui, ó? O 2 e o 8. E aí eu quero achar qual é a localização do ponto médio entre o ponto A e B, que representam 2 e 8. É equivalente ao que? Achar a metade da distância. E qual é o jeito que a gente acha a metade entre dois valores, né? Entre dois módulos aqui pra gente? Seria tirar a média aritmética. Então eu posso falar que nesse caso aqui, o ponto médio ele é a média aritmética das coordenadas. Só que, perceba que aqui eu uso coordenada, mas tem um porém, né? Eu não estou trabalhando com um plano cartesiano. Aqui eu estou trabalhando com uma reta, em que cada coordenada, né? Que cada ponto precisa apenas de uma coordenada. Ou seja, é um sistema unidimensional. E a questão é que quando a gente migra para o plano cartesiano, esse sistema ele deixa de ser unidimensional e ele vira um sistema bidimensional. Só que, na aula anterior, o que a gente conversou? A gente falou que qualquer ponto no plano cartesiano, ele pode ser determinado como duas coordenadas. Uma coordenada em x e outra coordenada em y. Então aqui para esse ponto M não será diferente. Para esse ponto M eu tenho uma coordenada em x, que seria o x de m, e outra coordenada em y, que seria o y de m. E aí imagina que eu tenho aqui, olha, dois pontos. O ponto A e o ponto B aqui pra gente, tá bom? E eu quero o ponto médio entre o ponto AB. O ponto médio entre o ponto AB nada mais será do que o quê? Do que a localização, que é a junção entre as coordenadas do ponto médio do x, né? Da coordenada x do ponto A até a coordenada x do ponto B. Quem que seria o ponto médio aqui, ó? No sistema unidimensional, que seria a reta x? Seria o xm, o x do ponto M. E se eu pego agora a coordenada y do ponto A até a coordenada y do ponto B, quem seria meu ponto médio aqui? Seria o ym, lembrando que a reta y também é um sistema unidimensional, só está na vertical, mas ainda assim é uma reta, né? Agora se eu junto o x do ponto M com o y do ponto M, eu tenho o quê? Duas coordenadas que me determinam um ponto no plano, que seria um objeto, né? Esse plano seria uma região bidimensional. E aí eu tenho, no caso, o ponto M em si, que seria o ponto médio entre o ponto A e o ponto B, que também estão nesse plano bidimensional, tá bom? Ou seja, as coordenadas do ponto médio, se a gente voltar a falar de média aritmética, nada mais são do que a coordenada x seria a média aritmética das coordenadas em x, dos dois pontos, né? Dos quais eu busco o ponto médio entre eles, e em y seria a média aritmética
das coordenadas em y dos dois pontos dos quais eu busco o ponto médio entre eles. Olha só, fórmula geral. Se eu tenho um ponto M e ele é ponto médio entre A e B, então a coordenada em x dele vai ser o quê? A coordenada em x de A mais a de B dividido por 2. E a coordenada em y do ponto M vai ser a coordenada em y de A mais de y de B dividido por 2. E aí eu tenho aqui, ó, média aritmética para a coordenada em x e média aritmética para a coordenada em y, pessoal. Conseguem perceber isso aqui pra gente, ó? Tudo bem? E aí, assim eu chego no meu ponto médio. Super simples, não é? Sob uma nova perspectiva de deslocamento, pense no segmento AB, né, como um caminho. E o ponto médio é exatamente metade dessa viagem, tá bom? Metade desse segmento, se a gente parar para pensar em deslocamento, tá vendo? E aí aqui eu tenho uma variação em x, e aqui, né, eu teria uma variação em y aqui pra gente, tá bom? Beleza? E agora vem para exemplos já. Essa aula ela é bem curtinha, vocês vão ver que as outras são mais compridas. A anterior já foi mais comprida, mas tá tudo bem. Então aqui no nosso exemplo, olha só. Dados os pontos A, 2 e 4 e B, 8 e 12, determine as coordenadas do ponto médio. Bem simples, né, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, A de coordenadas 2 e 4 e B de coordenadas 8 e 12. A gente só tem que lembrar quem que é x e y, e na última aula nós vimos que, por convenção, a primeira coordenada é sempre x e a segunda é sempre y. X e y. Então, se eu quiser o meu ponto M, que seria meu ponto médio, nada mais é do que o quê? A média aritmética em x, que seria 2 mais 8, né? 2 é a coordenada x de A e 8 é a coordenada em x de B, dividido por 2. E a média aritmética em y, 4, que é a coordenada y de A, mais 12, que é a coordenada em y de B, também dividido por 2. E com isso eu tenho que chegar então que meu ponto médio ele é 8 mais 2, que dá 10, dividido por 2 é 5. E 4 mais 12, que vai dar 16, dividido por 2 dá 8. Então essas são as coordenadas bidimensionais do meu ponto médio, tá bom? Lembrando que nós ainda estamos trabalhando com geometria analítica no plano cartesiano. Não migramos para o espaço tridimensional cartesiano ainda, tá bom? Tá aqui a solução, ó. 5 mesmo, média aritmética, né? X do ponto médio. E 8, que seria a média aritmética y do ponto médio. Então tá aqui, ó. O nosso ponto médio tem coordenadas 5 e 8. Outro exemplo bem legal aqui pra gente, e vocês podem se deparar com esse exercício, é o quê? O ponto médio, olha só, agora ele já deu o ponto médio pra gente. Tem coordenadas 3 e 5. Ele é ponto médio do segmento AB. Então existe aqui, ó, um segmento AB. E existe aqui nele, no meio, um ponto médio, que tem aquelas coordenadas ali, tá bom? E ele sabe que a extremidade A tem coordenadas 1 e 2. Então, olha só, aqui em A, coordenadas 1 e 2. Quais são as coordenadas do ponto B? Se eu não sei, eu vou chamar de x de B e y de B. E isso aqui é super natural que aconteça, tá bom? Em que eu tenho o ponto médio, uma extremidade que era outra. Nem sempre eu quero diretamente o ponto médio, tá bom? E não tem problema, é só eu lembrar da fórmula. Ponto médio nada mais é do que o quê? E coordenada x vai ser a média aritmética dos x, né? Dos extremos, então x de A mais x de B dividido por 2. Em y vai ser a média aritmética dos extremos na coordenada y. Y de A mais y de B dividido por 2. E aí, pessoal, só aplicar, né? Vamos lá? Quem que eu já tenho? Eu já tenho o ponto médio. Qual é a coordenada? 3 e 5. Então, 3 e 5 vai ser igual a quem pra gente? Vai ser igual a quem que é o x de A? 1. Então, vai ser 1 mais quem que é o x de B? Não sei. Vou deixar como x de B dividido por 2. Quem que é o y de A? É o 2, olha só. 2. Mais o y de B, que eu não sei, dividido por 2. Percebe? Essa daqui é a coordenada em x do ponto médio e essa é a y do ponto médio. Se esses dois pares ordenados são iguais, então essa daqui é a coordenada x do ponto médio e essa daqui é a y do ponto médio. Quer dizer que eu posso igualar. Vamos usar esse cantinho aqui, ó. Provavelmente vai dar certo, tá bom? Usar esse cantinho. Eu vou falar que 3, então, é igual a 1 mais x do ponto B dividido por 2. Esse 2 dividindo vai para lá multiplicando. 2 vezes 3, 6. 6 é igual a 1 mais x do ponto B. Esse 1 que está adicionando vai subtraindo. 6 menos 1,
5. Então a coordenada x do ponto B é 5, tá bom? E aí a gente vai fazer o sistema equivalente aqui, né? Pega agora a coordenada em y, que seria 5, né? O y do ponto médio, e iguala a coordenada que é a nossa operação aqui. 2 mais y de B dividido por 2. Então 2 mais y de B dividido por 2. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando, vai dar 10. É igual a 2 mais y de B. E aí passa o 2 subtraindo então, né? Vai ficar 10 menos 2, que dá 8, igual a y, igual a y de B. Olha só, está resolvido. Achamos a coordenada y do ponto B, achamos a coordenada x do ponto B. Vamos conferir? 5 em x do ponto B, 8 em y do ponto B. Beleza? E uma aplicação geométrica que a gente tem aqui, se a gente foge um pouquinho da geometria analítica e vai para a geometria, né, euclidiana aqui, seria a mediana. O que é a mediana? É um segmento, né? A mediana de um triângulo, ele é o segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, se eu quiser calcular o comprimento dessa mediana, primeiro eu preciso achar quais são as coordenadas do ponto médio. E aí, se eu já sei as coordenadas do ponto médio, e se eu souber as coordenadas do vértice do lado oposto, eu consigo aplicar a fórmula de distância entre dois pontos que nós aprendemos lá na aula 1, tá bom? E aí fica tranquilo de resolver, beleza? Então, resumo aqui da aula, né? Simetria, o ponto médio ele equilibra o segmento. Média, a coordenada do meio é a média aritmética, tá bom? Das pontas. Então, se eu quero o x do ponto médio, é a média aritmética das coordenadas em x dos extremos. Se eu quero o y do ponto médio, é a média aritmética das coordenadas em y dos extremos. E aí eu tenho a fórmula aqui, né? Do ponto médio, que a gente já chegou lá. Beleza? Bem tranquila essa aula, ela é leve mesmo. Na próxima aula daremos início à determinação da equação da reta, tá bom? Vamos generalizar uma equação para qualquer reta no nosso espaço cartesiano bidimensional, ou melhor, no nosso plano cartesiano. Eu deixo aqui para vocês continuarem estudando, me seguindo, as minhas informações, tá bom? Aqui é o canal, eu peço para que vocês me sigam, curtam, compartilhem com quem precisa essa informação, tá bom? E coordenadas, olha só. E o meu arroba na minha outra rede social, na rede social vizinha, tá aqui pra gente também, tá bom? Me sigam por lá, lá tem conteúdo há muito mais tempo que aqui no YouTube, já somos bem maiores por lá, mas vamos crescer por aqui também. E por lá vocês vão ter um link em que vocês conseguem entrar em contato comigo para buscar saber um pouquinho mais da minha mentoria. Eu dou mentoria para vestibulandos e alunos ingressantes no ensino superior, e um pouquinho das aulas particulares também, os professores parceiros que trabalham comigo. E é isso, pessoal. Um abraço, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Tchau.